Olá galera, eu sou o Cristiano Jorge da Matemática. Estou de novo com vocês para a gente continuar aí desvendando aí os assuntos da matemática. Bom, e aí, hoje o que a gente separou para falar, um assunto importantíssimo. Aqui começa um assunto que muda a tua vida na matemática. Esse assunto é importante para qualquer concurso mesmo. Esse cai em tudo que é lugar. Seja Enem, vestibular de qualquer faculdade que não esteja vinculado ao Enem, qualquer concurso que tenha matemática, não interessa para que for, vai ter uma questão sobre isso. Na verdade, a gente vai começar a falar sobre esse assunto. Ele é meio extenso, ele é meio grande, e a gente vai falar hoje da parte bem inicial. Lembrando que a gente há algum tempo já vem falando sobre o quê? As funções. Função é um assunto muito extenso. A gente começou lá do início, de uma maneira mais genérica, no estudo das funções, viu tudo aquilo que serve para as funções, e aí depois a gente foi especificando. A gente passou pela função do primeiro grau, função polinomial, passou pela função do segundo grau, a função quadrática, e passou pela função exponencial. A gente viu que elas têm características que se mantêm, Assim, lógico, o que vai mudar? A maneira de você ver. Lógico, o desenho é um, de uma é um, de outra é outra. Mas todas elas vão ter lá, um gráfico, você vai dizer se é crescente ou decrescente, você vai analisar o gráfico dessas funções. A gente falou também sobre equações exponenciais, inequações exponenciais, e hoje a gente vai começar um assunto que está diretamente ligado a uma exponencial. Na verdade, ele é o inverso da exponencial. A gente vai falar sobre logaritmo. Mas nesse início, a gente vai falar um pouquinho sobre a função logarítmica. Então a gente falou sobre a função exponencial e depois caiu para as equações exponenciais. Agora a gente vai falar sobre a função logarítmica e depois vai falar sobre o logaritmo, que é extenso, é vasto e aplica em um monte de lugar. O logaritmo você aplica em física, você aplica em química, você aplica em biologia, em qualquer área do conhecimento você está aplicando o logaritmo. No estudo aí de um terremoto, lá no pH da química, sempre tem logaritmo, sempre tem logaritmo, Então, nesse início, a gente vai fazer a análise da função logarítmica. Na verdade, a função logarítmica está definida no f de x igual a log de x na base A, sendo que o A é diferente de 1, esse cara não pode ser 1, e esse cara também tem que ser maior que 0. E a função é chamada logaritmo de base A. Bom, o domínio dessa função é o conjunto dos reais positivos. Então, o domínio, ela está definida do xr positivo, R+. Bom, e o contradomínio é o número de reais. Bom, aí a gente também tem dois casos para considerar, assim como na exponencial. Na logarítmica, a gente tem que considerar também dois casos para a gente poder perceber esse desenho, esse gráfico, a existência desse gráfico. Você tem duas possibilidades. A primeira, quando A é maior que 1, ou quando A é maior que 0 e menor que 1. Bem parecido com a exponencial. Bem parecido, Bom, então vamos começar a construir esses dois exemplos, Esses dois exemplos. A gente só precisa tomar um cuidado, quando a gente pega o logaritmo, e é bom a gente falar no início, a gente geralmente abrevia, log de x, por exemplo, A. Esse cara aqui é chamado de base. O A é a base do logaritmo. E esse cara aqui é o chamado logaritmando. Então, o x logaritmando a base. O resultado desse cara aqui, por exemplo, um P, é o logaritmo. Então, base do logaritmo, logaritmando e o logaritmo. Beleza? Bom, então vamos ver aí esses dois exemplos. Vamos lá. Primeiro exemplo, y igual a log de x na base 2. Vamos lá voltar na função para a gente ver. Na forma da função logarítmica. É log de x na base A. Reparem que o x está no logaritmando. Quem vai mudar é a base. Como você tinha na exponencial, f de x igual a elevado a x. Esse cara, o a, é que muda. É que vai entrar um número. O x é variável. Aqui você tem log de x na base A. Então, x é variável, quem vai mudar? Essa base. Então, vamos lá. Primeiro caso, log de x na base 2. É um exemplo de função logarítmica. Bom, nesse caso, o a é maior que 2, o a é igual a 2, logo ele é maior que 1. E aí, para você fazer um gráfico de qualquer função, esse esboço desse gráfico, como eu já falei para vocês antes, sempre você pode usar essa ideia, essa tabelinha de que atribuir valores. Você atribui valores para x e acha y.
Isso vale para qualquer função. A gente veio fazendo isso desde a função do primeiro grau, da função do segundo grau, da função exponencial e vai fazendo a função logarítmica também. Então eu atribuí valores para x, substituo na função que eu tenho e acho valores para y. Esses pares ordenados que estão sendo formados, x e y, vão ser jogados no plano cartesiano, e você vai construir, você vai perceber a formação do desenho do gráfico dessa função. Também já disse antes, quanto mais ponto você jogar, mais precisão você vai ter no gráfico. Aqui, por exemplo, eu coloquei 5 valores. Com os 3 valores você já consegue perceber. Na verdade, a gente não quer a perfeição do desenho. Aqui a gente só quer o esboço. A gente quer a visualização do desenho, beleza? Então, eu peguei esses 5 valores para x, 1/4, 1/2, 1, 2 e 4, e substituí na função, para cada caso. Então, na verdade, o que eu fiz? Ó, quando x é, por exemplo, 1/4, log de 1/4 na base, log de 2, né? Ó, aqui, o 2 já está aqui, e aqui vai estar 1/4. Quanto é que eu vou achar y? Quando eu tenho isso aqui, o y é menos 2. Não se preocupem com isso, porque aqui, na verdade, eu estou fazendo o logaritmo. Eu estou utilizando a definição de logaritmo para calcular, né? Na verdade, o log de 1/4 na base 2 é menos 2. Por quê? Porque aqui é x, ó, x, vou chamar 2, por exemplo, então eu tenho log de 1/4 na base 2, ó, é sempre elevado a esse, igual àquele. Chamei aqui de x, já sei esse valor e resolvi. Por enquanto, o que a gente está precisando é só observar a formação desse desenho. Quando a gente for falar em logaritmo, a gente vai aprender a calcular aquilo, tá? Então vamos lá. Quando x é 1/4, y é menos 2. Quando x é 1/2, y é menos 1. Quando x é 1, y é 0. Quando x é 2, o y é 1. Quando x é 4, y é 2. E aí você vai formando. Ó, os pontos. 1/4 para x, cadê 1/4 para x? Aqui. Y menos 2. 1/2 para x, y menos 1. 1 para x, y 0. 2 para x, y 1. 4 para x, y 2. E aí você percebeu a construção desse gráfico, desse desenho. Beleza? Vamos ver um outro exemplo. Agora eu tenho log de x na base 1/2. E agora a minha base é 1 sobre 2. Não é maior que 1. Já caiu no segundo caso. 1 sobre 2 está entre 0 e 1, porque é 0,5. Então, vamos lá, de novo, ó. Vou atribuir alguns valores, os mesmos valores, os 5, e vou achar o valor de y. Eu atribuo valores para x e acho valores de y, né? Beleza. Quando x é 1/4, o y é 2. Quando x é 1/2, o y é 1. Quando x é 1, o y é 0. Quando x é 2, y é menos 1. E quando x é 4, o y é menos 2. De novo, aquele cálculo ali, não se preocupem agora. A gente vai ver pra frente como é que a gente faz isso. Por enquanto, eu só estou interessado que você perceba a construção do desenho. Que você perceba como esse desenho aparece, como ele nasce. Depois a gente vai parar nesse cálculo do logaritmo, beleza? Então, quando você substituir esses valores, ó, x 1/4, cadê? y2, x1, y1/2, aqui, x1, y0, x2, y menos 1, aqui embaixo, x4, y menos 2. E aí você percebeu a construção desse desenho. Vamos voltar no anterior. Esse desenho aqui, reparem, ó, o que está acontecendo? Ele é bem parecido com a função exponencial, os dois. Característica parecida com a função exponencial, lembra? Lá na função exponencial não cortava o eixo x. Aqui não vai cortar o eixo y. Lá na função exponencial, ele pegava no ponto 0 e 1, no y1. Aqui ele pega no ponto, ó, x1 e y0, 1 e 0. Tem essas inversões, né? Reparem que aqui não vai cortar no eixo y também. Na função exponencial não cortava no eixo x. Outro caso, lá na função exponencial pega lá no 0, 1, aqui pega no 1, 0. Por isso que a gente costuma dizer que o logaritmo é a operação inversa da exponencial. É bem parecido, mas é a operação inversa da exponencial, né? E aí, o que a gente chega à conclusão? Nos dois exemplos a gente pode observar, ó, o que eu tinha dito antes. O gráfico nunca intercepta o eixo vertical, que é o eixo y. Lá na exponencial nunca interceptava o eixo horizontal, que era o eixo x.
O gráfico corta o eixo horizontal no ponto 1, 0. Lá, cortava no ponto 0, 1. No ponto 0, 1. Aqui a raiz da função é sempre x igual a 1. Na função exponencial não tinha raiz. Por que não tinha raiz? Porque se ela não corta o eixo x, não tem raiz. A gente já viu que a raiz ou zero numa função é o valor que esse gráfico corta o eixo x. Na função exponencial não cortava, então não tinha raiz. Na função logarítmica vai cortar sempre no 1. Então a raiz da função logarítmica é 1. Bom, y assume todos os valores reais, portanto o conjunto imagem de y é R. Lá no exponencial, lembra, R+. Só estava para cima. A imagem estava sempre definida para cima na equação exponencial. Era R+. Aqui, a imagem está definida sempre para qualquer valor de R. Ó, a imagem aqui, ó. Pum. A imagem, a gente já viu que a imagem de uma função é a projeção do gráfico, do desenho, em cima do eixo x. Desculpa, em cima do eixo y. A imagem é a projeção dos valores de x em cima do eixo y. A gente percebeu que lá na função exponencial, a projeção era do eixo x, do eixo y para cima. Por isso que a imagem da função exponencial era R+. Na função exponencial, ela está definida aqui, então a imagem está definida em qualquer R, em qualquer valor de y. Que bonito, viram? Bom, e aí a gente pode determinar quando a função é crescente e decrescente também. Como lá na exponencial, a gente pode determinar na logarítmica, sem ter que fazer o desenho, né? Aqui você acaba percebendo, ó, que essa função aqui, cadê? Ó, passei. Essa função aqui, ela é crescente, ela está aumentando. Ó, pá, aumentou. Essa aqui, ela está diminuindo. Agora, você precisa fazer o desenho para saber isso? Não. Como na do primeiro grau você não precisa, na segundo grau você não precisa, na exponencial não precisa, na logarítmica também não precisa. Basta você conhecer a base. Se a base for um número maior que 1, a função é, cadê? Crescente, passe direto. Ó, cadê? Ó, A maior que 1, função crescente. Quando A está entre 0 e 1, a função é decrescente. Então, quando a base é maior que 1, a função logarítmica é crescente. Quando a base está entre 0 e 1, a função logarítmica é decrescente. Beleza? Então, importante. A gente viu pontos importantes. Vamos ver um exemplozinho, ó. A figura a seguir mostra o gráfico de uma função logarítmica na base B. Então, aqui eu tenho uma função logarítmica na base B. Calcule o valor de B. Como é que a gente pode fazer isso? Ó, o desenho foi dado, o gráfico foi dado, não foi dado à toa. Se ele está ali, você vai usar. Vai usar as informações que estão sendo passadas nesse desenho. Bom, então a gente sabe que a função logarítmica tem essa forma ali. Y igual a log de x na base B. Beleza, vamos observar o que o gráfico está dizendo. Ele tem dois pontos marcados, tem esse e tem esse. Aqui no primeiro ponto, quando o x é 1, ó, quando o x aqui é 1, o y é 0, tá vendo? Então, quando o x é 1, o y é 0. Eu tenho esse ponto. Beleza, mas eu tenho outro ponto. Quando o x é, ó, 0,25, o y é menos 1. Então, esse ponto aqui, o x é 0,25 e y é menos 1. Tenho dois pontos. Eu vou pegar esses dois pontos e vou substituir ali. Peguei esse ponto aqui. Ó, usei aqui e substituí. Quem é o y? Pegando o segundo caso, menos 1, log de b, log de x na base b. Quando o y é menos 1, o x é 0,25. Então eu tenho que menos 1 é igual a log de 0,25 na base b. E aí, fazendo aqui as operações com o logaritmo, usando a definição, que falo de novo, a gente vai ver com mais calma numa outra oportunidade, né? Logo a seguir a gente vai ver, por enquanto eu só quero que você entenda o desenho, só entenda o gráfico, né? Não se preocupa com isso que a gente vai ver isso. O que eu estou fazendo aqui? Ó, como é que eu resolvo isso? Esse cara, a definição de logaritmo é essa. Esse elevado a esse é igual àquele. Então, na verdade, b elevado a menos 1 é igual a 0,25. b elevado a menos 1, 0,25 é 1/4. É 1/4, porque é 25 sobre 100, simplificando 1/4. Então, b menos 1 elevado a 1/4. Esse b menos 1, você pode passar o quê? Ó, ou você troca aqui, passa o inverso, 1 sobre b igual a 1/4, multiplica cruzado, b igual a 4. Ou podia botar b igual
b menos 1 igual a... Podia fazer assim também, ó, 4 é menos 1. Ó, b menos 1, 4 menos 1. Passou para cá, b igual a 4. Tanto faz, tá? Ou assim, ou invertendo aqui. Bom, então, o que eu pude afirmar sobre b? Qual é o valor de b? 4. Então, nesse exercício, você só utilizou a definição do quê? Do gráfico da função logarítmica. Qual é a definição? Ó, y é igual a log de x na base b. E aí você utilizou os pontos que ele deu, né? Ou você utilizou aquele ponto, ou utilizou aquele ponto aqui. Aqui, na verdade, se você usasse um aqui, não poderia ser, a gente vai ver depois por quê. Por isso que eu peguei a segunda, que é mais fácil, é mais simples. Não tem como você não resolver no outro caso, né? Bom, então, voltando. Deixa eu apagar aqui para a gente poder dar uma revisada. Hoje, importantíssimo, a gente viu, ó, vamos voltar lá, a gente viu a função logarítmica, vamos voltar desde o início. A função logarítmica, na verdade, é inverso do exponencial. A gente viu que a função exponencial, ó, lembra? Y igual a elevado a x, a função logarítmica é f de x ou y igual a log de x na base a. Beleza, você pode ter dois tipos de funções, tá vendo? Ó, aqui é uma função crescente, aqui é uma função decrescente. Precisa fazer o desenho? Não. Quando é que a função é crescente? Quando a é, cadê? Maior que 1. Quando é que a função é decrescente? Quando a está entre 0 e 1. Outros pontos importantes, né, inversos da exponencial. A função logarítmica nunca intercepta o eixo vertical. Quem é o eixo vertical? Ó, o y. Lá na exponencial, ela nunca interceptava o eixo horizontal, que era o x. Outra coisa importante, lá na função exponencial, você tinha sempre aquele ponto 0, 1. Aqui você sempre tem um ponto 1, 0. Na exponencial, ela não tem raiz. Por que não tem raiz? Porque se ela não corta o eixo x, não tem raiz, não tem zero. Aqui na função logarítmica, a raiz é sempre igual a 1. Porque é o ponto que ela vai cortar. 1. Né? Beleza. Outra coisa também importante. Ó, o domínio. A imagem da função exponencial, desculpe, a imagem da função exponencial. A imagem é a projeção dos elementos do x em cima do eixo y. Como ela está definida para cima, a imagem da função exponencial é só R+. Na função logarítmica, ó, a imagem é a projeção em cima do eixo y, então são todos valores, para baixo e para cima. Lá no exponencial só está definido em cima, aqui está definido em cima e embaixo. Então a imagem da função logarítmica é R. São todos os números reais. A gente viu o exemplo do gráfico, do desenho, e aplicou esse conceito. A gente hoje falou sobre função logarítmica. A gente pegou esses pontos principais, principalmente falando de gráfico, né, de você saber, né, ilustrar esse gráfico, fazer esse gráfico, construir esse gráfico. Na verdade, como eu tinha dito antes, logaritmo é um assunto muito extenso, muito vasto, com muito detalhe e de muita aplicabilidade em várias áreas do conhecimento, não só na matemática. De novo, física, química, biologia e até no dia a dia. Né, calcular quantos a escala Richter de um terremoto, você usa isso aí, calcular o pH de uma substância, você usa logaritmo. Então, nas próximas aulas a gente vai começar nos logaritmos. A gente vai falar sobre os logaritmos. A gente vai definir um logaritmo, a gente depois vai falar, né, das propriedades do logaritmo, das condições de existência, a gente vai falar das consequências da definição, a gente vai falar das propriedades operatórias, a gente vai falar das mudanças de base, a gente vai falar de equações logarítmicas, inequações logarítmicas. Então é muito importante, é muito grande. Não percam, não fiquem de bobeira, né? Esperem e depois peguem tudo que vocês puderem de logaritmo. Beleza? A gente volta depois falando disso tudo de logaritmo. Espero que vocês tenham entendido hoje a função logarítmica, tenham aprendido a função logarítmica. A gente vai se ver numa próxima oportunidade. Valeu? Um abraço aí para todo mundo.